Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muita informação importante para a gente abordar. A gente vai trazer todos os detalhes do jogão, do clássico de logo mais entre Botafogo e Vasco, partida que acontecerá no Engenhão, né, que pode colocar o Vasco ainda mais na briga aí para uma vaga de Libertadores na temporada do ano que vem. Então a gente vai trazer para vocês aí lista de jogadores relacionados, qual deverá ser a escalação do Vasco para o jogo de logo mais, né? Expectativa, será que o Vasco tem condições de enfrentar o Botafogo de igual para igual? Será que o Vasco deve jogar um pouco mais retraído, explorando os erros e explorando contra-ataques que o Botafogo possa vir a ceder na partida de logo mais? E também vamos falar sobre outro assunto, que é um jogador do atual elenco do Vasco que pode estar reforçando justamente o Botafogo na temporada do ano que vem. Eu vou explicar para vocês direitinho o que está acontecendo, qual é a negociação em curso nesse momento, né? E quais são os valores envolvidos aí nessa possível compra do John Textor em relação ao menino Ryan, que hoje é um jogador importante no elenco atual aí do Vasco na temporada de 2024. Mas, antes disso, quero convidar todos vocês, vascaínos, vascaínas, que ainda não seguem a gente, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui da nossa família. Nosso canal não para de crescer e a sua inscrição, né, a sua vinda para o nosso canal é muito importante. Então corre lá, já se inscreva aqui no nosso canal e peço também a sua colaboração rapidinho, não custa nada, é de graça, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, queria lembrar a galera que está precisando de uma graninha, está precisando aí pagar uma dívida, quer fazer uma obra na sua casa, quer investir na sua empresa, entre em contato com a Mais Ágil. A Mais Ágil ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, de forma antecipada. Então manda uma mensagem para eles nesse número que está aqui na tela agora ou no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo de hoje para você já garantir essa grana aí nesse início do mês de novembro, né? Estamos caminhando agora para o final de 2024, muita gente precisando de grana e lá na Mais Ágil você consegue, beleza? Então bora começar o vídeo falando justamente sobre o jogo de logo mais, né? Partida muito esperada aí por parte dos vascaínos, também dos botafoguenses, né? Um clássico da amizade, um clássico aí que a gente obviamente tem, né, a vantagem da gente vir com 2 vitórias consecutivas, mas estamos enfrentando um adversário muito complicado, né? O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem aí a melhor campanha na temporada até o momento, tá numa final de Libertadores da América, ou seja, o momento dos caras é muito positivo, mas o Vasco também está numa crescente, né? Vinha ali de um período complicado, 8 jogos sem vitória, mas as 2 últimas partidas o Vasco voltou a conquistar vitórias importantes contra o Cuiabá e principalmente no último jogo contra o Bahia, né? Que é um adversário direto agora nessa luta aí do Vasco por uma vaga de pré-Libertadores no ano que vem. Hoje a gente vai contar o retorno aí de 3 jogadores, infelizmente um jogador que a gente imaginava que pudesse retornar também no jogo de hoje, talvez até fosse titular, acabou ficando fora da lista, que é Felipe Coutinho, né? O Coutinho não foi relacionado, não vai jogar, tá fora do jogo de hoje, né? Cara, é triste, é complicado, a gente fica até preocupado, né? Até pelo investimento que o Vasco fez no jogador e infelizmente a gente não tá tendo o retorno que a gente imaginava que a gente teria, né, com essa volta do Coutinho para casa. Mas enfim, o Vasco hoje deve ir a campo com algumas novidades. Por exemplo, Léo Pelé treinou ontem como titular e deve fazer dupla de zaga ao lado do João Vitor, né? Parece que o Rafael Paiva optou pelo Léo Pelé pela questão da velocidade, né? O Maicon é um zagueiro mais experiente, um jogador muito forte na bola aérea, mas o Botafogo é um time muito ágil, muito veloz e talvez por isso o Léo Pelé deva começar a partida de hoje contra o Botafogo. Outra mudança é a entrada, é a volta do Hugo Moura na vaga do Galdames. Apesar do Galdames ter feito uma boa partida nesse último jogo contra o Bahia, o Hugo Moura é o titular da posição, um jogador que vem fazendo uma grande temporada vestindo a camisa do Vasco e obviamente volta ao time hoje aí nessa partida contra o Botafogo. E a terceira mudança já confirmada é a volta de Pablo Verratti, nosso capitão, nosso centroavante, nosso artilheiro que tá brigando por artilharia do Campeonato Brasileiro e vem com sede de gol, né? Vem aí
com vontade de ajudar o Vasco aí a buscar um bom resultado na partida de logo mais. Ou seja, o Rafael Paiva mais ou menos já tem um esboço do time titular, que deve ser Léo Jardim no gol, na lateral direita, nosso PH, e na lateral esquerda, Lucas Piton, dupla de zaga com Léo Pelé e João Vitor, meio de campo com Hugo Moura, Matheus Cocão e Dimitri Payet, e lá na frente a única dúvida é se ele mantém o Puma Rodrigues, se ele volta com o Ryan jogando aberto pelos lados de campo, e o resto a gente já sabe, Emerson Rodrigues e Pablo Verratti ali centralizado. Essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco, né? Lembrando que temos opções, tem o nosso Jean Davi no banco de reservas, tem o próprio Ryan que pode entrar no decorrer do jogo, tem um outro jogador que vem agradando muito, que é o Maxime Domingues, e eu vou falar para vocês, tô muito confiante nessa equipe do Vasco, tá? Tô acreditando muito que o Vasco possa fazer um jogo digno, possa encarar essa potente equipe do Botafogo de igual para igual, né? Historicamente, o Vasco tem mais facilidade de vencer o Botafogo do que vice-versa, apesar do momento do Botafogo hoje ser muito positivo. Então, realmente, acho que o vascaíno tem que hoje acreditar, tem que estar confiante para o Vasco buscar essa vitória jogando lá no Engenhão. Lembrando que o Vasco tem atuado bem na grama sintética, tem feito boas partidas jogando no estádio do Botafogo. Mas antes da gente passar para o próximo assunto, que é um assunto importante, justamente envolvendo jogador do Vasco e transferência possivelmente para o Botafogo, queria lembrar a galera que a nossa parceira do canal, a Betano, tá com uma super promoção para o jogo de hoje à noite. A Betano tá dando para você que se cadastrar usando o link aqui do nosso canal, 100% de bônus no primeiro depósito. É só você se cadastrar usando o link que está no primeiro comentário fixado e não esquecer de usar o código promocional do nosso canal. Então não perca tempo, corre lá na Betano, faça seu cadastro para hoje você já botar uma grana no bolso aí, se Deus quiser, com uma vitória do Gigante da Colina para cima do Botafogo. E agora falar desse assunto polêmico, né, que é a possível venda do atacante Ryan. Ontem os nossos amigos lá do GE trouxeram a informação que o John Textor estaria ali negociando, né? Já teria feito uma proposta oficial pela compra do Ryan. Porém, ele não iria para o Botafogo, ele iria jogar no Lyon da França, né? O time que o John Textor também é dono lá do futebol europeu. Porém, existe um detalhe muito interessante. O Lyon hoje já está totalmente cheio com a capacidade de estrangeiros. E tem outro detalhe, existem atuais jogadores do Botafogo que podem se transferir para o Lyon no final da temporada, caso aí do atacante Luiz Henrique, caso também do lateral direito, que agora me foge o nome, que pode estar indo jogar lá também no Lyon, né, no final da temporada, e com isso ficaria complicado para o próprio Ryan estar se transferindo para o Lyon, porque não teria vaga, e aí surge essa possibilidade do John Textor comprar o Ryan para o Lyon e emprestar o jogador de volta para o Brasil para atuar no Botafogo na temporada do ano que vem. A proposta, vou ser bem sincero com vocês, é uma proposta tentadora. O John Textor está oferecendo ao Vasco quase 90 milhões de reais pelo passe do Ryan, né, por 100% do passe do Ryan, mas a quitar uma dívida que o Vasco tem com o presidente lá da SAF do Botafogo, com o CEO da SAF do Botafogo, que é de 15 milhões de reais, ou seja, só essas duas aí, esses dois valores somados já chegaria a 105, mais ou menos, 105 milhões de reais, e mais 3 anos de aluguel do Engenhão de graça, ou seja, o Vasco poderia utilizar o Engenhão pelas próximas 3 temporadas sem ter que gastar com aluguel, né? Como, por exemplo, o Vasco paga 300 mil reais por jogo para usar o Maracanã e teria Engenhão de graça para atuar aí durante todo o período que o Vasco vai estar ali fazendo a reforma de São Januário. E aí fica essa questão, será que vale a pena vender o Ryan para o John Textor? Será que é uma venda positiva? Será que se o John Textor pegar o Ryan e devolver para o Botafogo, será que não vai ficar feio para o Vasco? Vocês não acham que isso aí poderia, de repente, até trazer um sentimento, né, para o torcedor vascaíno, que o Vasco está vendendo jogador para rival aqui do Brasil? Enfim, é uma discussão complicada, é uma discussão sadia para a gente ter, né, entre vascaínos, e é uma discussão também que a gente não pode esquecer. O momento financeiro da Vasco SAF é muito complicado. A 777 deixou um rombo de mais de 1 bilhão de reais de dívidas aí que o Pedrinho agora está tentando solucionar. E essa possível venda do Ryan poderia ser a solução a curto prazo para que o Vasco possa montar uma equipe forte para a temporada do ano que vem. Porque se não tiver
venda de jogador, se não tiver um novo investidor chegando aí para comprar as ações da Vasco SAF, é difícil de acreditar que o Pedrinho vai ter capacidade de montar uma equipe forte e que possa estar brigando por títulos na temporada do ano que vem. Mas eu quero saber a sua opinião lá embaixo, nos comentários do vídeo de hoje. Mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like aqui no nosso vídeo. Um abraço, tamo junto!